Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tecnologia em Curso. Eu sou Fernando Costa, host desse canal. Se você ainda não conhece o nosso podcast, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, seguir a gente nas nossas redes sociais e, é claro, se você está acostumado com o Spotify, vai lá e dá uma moral pra gente, beleza? Porque hoje esse episódio está muito especial. Nós iremos falar sobre liderança feminina e futebol. E é claro, para tratar de um assunto desse muito especial, impactante, e é claro, né, a paixão do brasileiro, que é o futebol, e com um olhar na expectativa ali de uma liderança feminina, eu vou ler a bio aqui da pessoa que vocês vão ficar apaixonados já com esse episódio. A nossa convidada hoje, ela é executiva com mais de 20 anos de experiência em gestão esportiva, contabilidade, área fiscal, tributária e educação continuada, reconhecida pelo pioneirismo e impacto transformador no setor esportivo brasileiro. Atua há 17 anos na Lei do Incentivo ao Esporte e 13 anos no futebol, sendo a primeira mulher a ocupar a posição de liderança como diretora de esportes incentivados no Cruzeiro Esporte Clube, coordenadora de prestação de contas no Ministério do Esporte e CEO de uma sociedade anônima do futebol. Lá no Espírito Santo, Nova Venécia Futebol Clube. Pioneira na lei de incentivo ao esporte pelo Minas Tênis Clube. Possui um histórico comprovado de implementação de governança, transparência e inclusão social. Relatora no Comitê Esportivo da Secretaria do Estado de Esporte de Minas Gerais e membro do grupo de estudos técnicos do terceiro setor do CRCMG. Também atua como professor e palestrante, conduziu projetos de grande impacto e reconhecimento internacional com resultados mensuráveis e parcerias estratégicas. Estou falando da minha querida Deis Chaves. Deis, obrigado por aceitar o convite do nosso podcast. É um prazer receber você aqui e, é claro, a gente falar sobre liderança, falar sobre futebol e os projetos que a Deis vem desenvolvendo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Primeiro, parabéns pelo seu projeto. Obrigado. Parabéns pela sua trajetória. Muito sucesso. Eu me sinto muito honrada em fazer parte desse momento da sua história. Eu desejo muito sucesso, mais sucesso. Então, muito obrigada pela oportunidade de participar desse momento. Legal, feliz. Antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero entender um pouquinho, antes da sua carreira profissional, me fala um pouquinho, quem que é a Deis? Antes de toda essa trajetória profissional. Sim. Eu sou uma mulher movida pela coragem e pelo propósito de unir pessoas para mudar a vida de outras pessoas. Eu venho de uma família simples, sou a caçula de 7 filhos, de pais que vieram do norte de Minas em busca de oportunidades e que me ensinaram a essência que é olhar para as pessoas. Que legal então, isso. Desde muito nova, eu fui criada numa família que acolhia, que recebia, então a gente sempre participou de muitos projetos sociais. Os meus pais são os meus maiores mentores. E eu sou mãe do Daniel, um garoto sensacional que me inspira todos os dias, esposa do Guilherme, que são meus parceiros. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma base familiar muito forte. Eu tenho pessoas ao meu lado que me permitem esse lado profissional. Legal. Porque isso. A gente não faz nada sozinho. Verdade. Então eu tenho essa base forte de 2 companheiros no dia a dia, que é meu esposo e meu filho, e tem essa base e esse legado da minha família. Legal, que trajetória incrível, que história maravilhosa. Muito legal ouvir isso de você, tá, Deis? E já entrando aqui, né, nas nossas perguntas, conta pra gente sobre o início da sua carreira. O que eu quero saber? O que os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão agora nos assistindo ou até mesmo ali no Spotify, eles querem saber trajetória, caminho, estudo, como isso tudo começou. Vamos lá, como que foi essa trajetória?
Fernando, de superações, conquistas. E assim, como venho de uma família simples, como a maioria dos brasileiros, tudo realmente muito difícil, mas também muito alegre. Eu não posso reclamar, porque a minha vida sempre foi muito tranquila. E eu sempre fui muito ativa. Logo que fiz 18 anos, foi o meu primeiro emprego. Foi no escritório de engenharia, como secretária. Minha irmã Norma, que me indicou. E ali eu abri meus horizontes, porque como eu morava numa cidade pequena, né, a gente não enxergava muita coisa, então ali eu já comecei a enxergar possibilidades, e muito rápido eu já estava cuidando da área financeira, já estava me arriscando ali com os projetos, e aí veio a universidade. Então, eu estava em dúvida na engenharia e em ciências contábeis, porque eu estava ali no universo da engenharia, mas fui convencida por uma pessoa muito querida, que eu tenho muito respeito, a fazer a contabilidade. E logo que entrei na faculdade, em pouco tempo, eu consegui um estágio que pagava mais de 70% da minha faculdade. Eu recebia um salário e ainda tinha o lanche que eu podia levar ainda, porque era tudo muito difícil. Aquilo foi um milagre. E eu brincava, falava assim, tô rica, gente, porque eu, realmente aquilo para mim não era uma realidade. Então, estagiei nessa empresa, um grupo Azamar, é um grupo familiar sensacional que eu trouxe para minha vida, que me ensinou muito, que me deu muita oportunidade. E ali, segui como estagiária, efetivei. E em 2003, eu participei de um processo seletivo no Minas Tênis Clube, para a área de controladoria. Entrei na área de controladoria e estava tudo bem. E aí foram sancionadas leis que mudou muito o volume de serviços no Minas, porque ele era um grande contratador de serviços. Então, tinha ali Lei Complementar 116, que é a ISS, e N03, que é a INSS, e teve a necessidade de criar um departamento. E aí, eles me perguntaram, você quer assumir? Eu falei, claro, eu sempre tive pronta, Fernanda. Eu gostava de um desafio, sempre gostei. E assumi o departamento tributário. Muito desafio, porque eu tinha que falar com as pessoas que eu ia reter imposto delas na nota, mas aí foi aí que eu fui fazer a minha pós em Direito Tributário, né, para me aperfeiçoar. Então, fiquei na área tributária um tempo, o esporte me pediu emprestado para desenvolver alguns convênios de criação de um núcleo de excelência do judô e da ginástica artística. Me apaixonei pelo esporte. E nessa época foi sancionada também a Lei de Incentivo ao Esporte. Que e legal. assim, o universo também sempre me ajudou, né? Deus estava sempre me colocando na hora certa, no lugar certo. Legal isso. E aí me convidaram para assumir o departamento de projetos incentivados. E tudo muito novo. Então, a lei foi sancionada, decretada, e o esporte dinâmico. Então, assim, vamos buscar oportunidades de otimizar aquilo tudo. Então, nós fomos pioneiros, o Minas, pioneiros na parte de elaboração, de captação, execução, prestação de contas. E como era muito dinâmico, nós participamos efetivamente na construção dessa lei. Por quê? Legal isso. Porque quem escreve a lei, às vezes, não entende realmente o dinamismo do esporte. Então, a gente ia levar para eles na prática como funcionava. E tem muito caso engraçado. E aí, atuamos e muitos clubes vinham visitar o Minas. Por quê? Porque a gente era pioneiro. Referência, né? E assim, e desbravando mesmo. E desses clubes que visitaram, o Cruzeiro visitou o Minas. 2 diretores do Cruzeiro visitaram o Minas. Foi o Totti e o Dimas. Visitaram o Minas. E eu dei uma ajuda, uma consultoria para o Cruzeiro, uns 6 meses de forma voluntária, até porque, eticamente, eu trabalhava no Minas, então eu só falava assim, eu vou ajudar vocês, às vezes no sábado ou após o horário de expediente. E aí entrou no Cruzeiro uma pessoa, um consultor para reestruturar o clube. E aí, falaram de mim, eu já tinha conhecido também na época o Dr. Lemos, falaram de mim, ele falou, eu quero conhecer essa pessoa. Então, me ligou, marcou um horário lá no Cruzeiro, e no primeiro bate-papo ele me convidou para assumir a diretoria do Cruzeiro, de projetos. E aí legal isso. Tomei um susto, né? E assim, eu tinha acabado de ser promovida no Minas. E assim, muito apaixonada mesmo, mas uma paixão, eu sou apaixonada com o Minas, é uma escola, né? E eu falei, gente, eu fui pensando, minha família quase me matou, mas eu pensei mesmo porque era uma ligação muito forte, e assim, a gente estava desenvolvendo os projetos, né? E
E primeiro que era futebol. E eu falei, um universo extremamente masculino, sair da minha zona de conforto, o que eu faço? E aí? Tá. Aí eu falei... Aí assim, quando eu resolvi contar na minha casa, aí eu já não tinha mais opção. Porque aí você vai e vai. Então, assim, foi um desafio, claro, mas aí começa a minha trajetória no futebol. Que legal. Uma coisa que me chamou a atenção, no início, você falou de família, falou de base, falou das referências, né, os apoios que você tem, que isso é muito legal. E a sua trajetória profissional mesmo no esporte, então começou no Minas, né? No Minas Tênis, em 2003. Legal, então você foi desenvolvendo ali algumas habilidades dentro do Minas, onde te deu, né, toda essa experiência, e o Cruzeiro foi lá e buscou a 10. Sim, ele foi conhecer o trabalho, aí me convidou. Como que foi essa... Porque nós estamos falando de esportes, né? E você estava migrando ali direto para o futebol. Sim. Como que foi isso, sair ali do Minas e ir para o Cruzeiro? Então, assim, no Minas, eu trabalhava com 8 ou 9 modalidades. Então, assim, era vôlei, ginástica artística, era tudo muito, né? Porque no Minas é tudo muito grandioso. Então, assim... era um universo muito desafiador. E quando eu migrei para o futebol, qual que era o meu desafio? Essa questão da mulher no futebol. Quero ouvir muito sobre isso. Isso era um desafio. Porque quando eu cheguei, eu não posso reclamar porque, assim, as pessoas sempre me respeitaram muito. Sempre. Eu sempre fui muito respeitada em todos os lugares que eu estive. Mas quando eu cheguei no Cruzeiro, eu era a única mulher diretora, a única que veio do mercado. Eu trazia projetos que impactavam nos processos. Então, a pessoa, além de ser mulher, já chegou incomodando. Então, assim, essa chegada, eu vi que tirou as pessoas, assim, da zona de conforto. E teve um olhar, quem que é essa menina, né? Então, assim, o desafio foi grande, mas, assim, eu já tinha o respeito das pessoas que me conheciam, que eram diretores, que eram o Totti, o Dimas, o Sionélio, me conhecia o Zé Ramos, eles sempre me respeitaram. Então, eram pessoas já que eram muito respeitadas, e isso contou favoravelmente, porque eles já conheciam o meu trabalho. Mas, com o time, eu tive que conquistar, era um dia de cada vez. Era um dia de cada vez. E, assim, um fato que aconteceu, na primeira semana, uma mesa maior que essa. No sexto andar, você chegou no sexto andar da Timbiras? Tinha uma sala na sede, tinha uma sala de reunião com a mesa, né, desse tamanho maior. E na primeira semana, a mesa lotada, e eu fui sabatinada, porque tinha aquela resistência, né? Aquelos paradigmas normais. E aí o pessoal acho que quis falar assim, eu quero saber quem é essa menina e se isso é favorável ou não, né? Para o clube. Mas me sabatinaram mesmo, assim, e como eu discutia muito a lei, eu tinha todos os artigos, assim, e eu tive resposta para tudo. Então, assim, e alguns momentos que eram mais acalorados, nesse momento eu me posicionei, e nesse dia eu vi que as pessoas começaram a me respeitar. Então, assim, essa questão, quando a gente fala de gênero, de um ambiente masculino ou feminino, eu acho que quando você tem competência, quando você é profissional e quando você dá resultado, não tem muita conversa. Então, assim, e outra coisa, a minha base me ensinou a respeitar o outro, respeitar o espaço do outro. Então, eu acho que isso me ajudou muito profissionalmente. Você trabalhou comigo e você nunca me viu entrando no espaço. Eu sempre fui muito respeitosa, né? E eu conquistava as pessoas com resultado. Sim. Então, assim, eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então, eu acho que isso foi favorável também. Legal, legal. Muito bom saber disso. E um ponto que me chamou a atenção é exatamente você ter condições, ter domínio das atividades, saber o que está fazendo, porque independente de, você comentou, né, de gênero, essas questões, né, da mulher, enfim,
o conhecimento, a base, a bagagem, saber estar no momento certo, saber falar ali no momento certo, no seu lugar. Que legal isso, muito bacana. Tá falando ali mais de Cruzeiro e mulher no futebol. Depois dessa sabatina, como que foi a vida da Deise dentro do Cruzeiro, dentro do futebol? Como que, inclusive, os outros clubes, né, começaram a observar quem era a Deise, o que ela estava fazendo dentro do Cruzeiro? A gente trabalhava muito juntos, Uhum. Então tinha as pessoas que trabalhavam na época no América, do Atlético, a gente trocava muita informação, Uhum. Então sempre teve esse respeito e essa troca. E assim, no Cruzeiro, eu fui conquistando aos poucos, Uhum. E o que aconteceu, tudo que normalmente o profissional demorava um tempo, a mulher, ela tem que percorrer um trajeto enorme para chegar até aqui. Uhum. Então, foi um grande desafio. Mas isso me impulsionou, isso não me paralisava. Eu não saía de casa falando, estou indo trabalhar num ambiente masculino. Eu saía com o meu propósito, Convicta. com as minhas metas, e eu sabia o que tinha que fazer. Então, era mais difícil? Eu tinha que contornar algumas coisas? Sim. Mas eu fazia acontecer. Então, às vezes, em reuniões... muita coisa em reunião de diretoria era decidido, por exemplo, na resenha da pelada, no momento do chopp, do uísque. Então, quando chegava na diretoria, Já estava tudo pronto. tudo pronto. E a mulher, ela é mais detalhista. E eu tenho um olhar fiscal, contábil, tributário, eu tenho um olhar e principalmente de projeto. Porque quando você me fala alguma coisa, eu consigo enxergar a coisa acontecendo. Uhum. Então, o que acontecia? Eu já sabia que tinha essa resistência. Eu falava assim, gente, mulher ainda para dar pitaco e jogar um balde de água fria. Então, eu não fazia isso. Eu escutava, saía da reunião, no café, eu pegava as pessoas mais estratégicas e falava assim, não, que bacana esse projeto, mas será que vocês pensaram nisso? E aí, esse assunto voltava na outra reunião e não era eu que falava nada, não era eu que era a chata. Mas assim, eu já tentava até levar uma solução. Mas esse olhar mais amplo, Uhum. Então, às vezes não tinha porque era decidido ali no calor. Então, assim eu fui conseguindo, e no Cruzeiro eu conquistei muitos projetos importantes, um legado assim de projetos com a junção de tecnologia, genética, ciência, uma área, um centro de força sensacional, a criação de uma unidade de alimentação nutricional. Com isso, nós fizemos a reestruturação toda da cozinha, fizemos muito trabalho de convívio familiar, área de CFTV com as câmeras, toda essa infraestrutura ali para a base. Então a gente conseguiu construir muita coisa. Até que veio o momento trágico, né? Um momento que todos nós sofremos muito, um momento de tortura psicológica. E nessa época eu saí, né, do Cruzeiro, e aí pouco tempo depois o Ministério do Esporte, poucos meses, o Ministério do Esporte me convidou para assumir o Departamento de Prestação de Contas do Ministério. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida profissionalmente, porque foi o primeiro momento que eu fiquei longe dos meus meninos, né, que é o meu esposo e o meu filho. Então, assim, eu ia na sexta e voltava, eu vinha, né, na sexta, e no domingo à noite ou na segunda de madrugada eu ia para Brasília. Ah, tá. Então isso foi difícil, era que essa ponte aérea todos os dias, às vezes já deixei mala no ministério e saí correndo, já tirei o sapato, saí correndo para não perder o voo, já perdi voo. Então assim, foi um momento muito desafiador, muito difícil, mas eu vou te falar que foi o espaço onde eu estive liderando que eu fui mais abraçada. A equipe do Ministério do Esporte, eles me acolheram de uma forma que realmente foi diferente. Então, assim, e no Ministério, ter o olhar das pessoas que analisam os projetos, e a gente ter essa troca como proponente de projeto e como analista foi muito rico, né, para mim e para a equipe. Esse momento foi muito desafiador. E aí foi quando eu tinha também começado um projeto de educação continuada
para curso para contadores, Legal isso. Com pontuação, uma estrutura naquele centro empresarial ali do lado do Del Rey, com tudo com notebook, uma estrutura linda. Só que aí veio a pandemia. Né? Aí veio a pandemia, não tinha mais curso presencial, e aí veio essa força, essa potência da internet. Então, nós começamos com EAD e tal, só que aí veio o convite do Sérgio Santos Rodrigues para montar se encontrou, né? Foi onde nós nos encontramos. E para montar o time de resgatar esse clube, resgatar essa história e tentar amenizar aí os estragos que foram feitos. E aceitei. Assumi o departamento de projetos e muito bloqueio judicial das contas, uma confusão, mas né, nós enfrentamos ali para tentar melhorar a situação, e também ele me confiou o cargo de CEO do Instituto Palestra Itália, que Legal, era para conduzir o centenário do Cruzeiro. Então essa foi a sua segunda passagem pelo clube. Sim. Tá. Sobre esse convite do Sérgio para assumir o Palestra, conta pra gente um pouquinho desses projetos, esse resgate da DEIS. Como que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. No momento em que todo mundo estava sentindo muita dor ainda, os funcionários todos muito acuados, com muito medo. E eu acho que quando a gente chegou, eles olharam com aquele olhar de esperança. E quando o Sérgio me confiou o centenário, era um momento de crise interna e crise mundial, porque estávamos no Covid. E a gente não tinha R$1, e eu tinha que fazer o centenário. Eu tinha uma funcionária na equipe. E aí eu pensei, como? Só que a gente não constrói nada sozinho. Né? E esse meu propósito de unir pessoas, de conectar pessoas. Então, eu fui em busca de pessoas que eu me conectei no Minas, e pessoas que poderiam me ajudar, e elas super abraçaram, compraram essa ideia comigo. A gente tivemos que mudar de rotas várias vezes, porque como que eu ia filmar o Tostão na casa dele, colocar uma equipe, enfim, a final seria outra. Mas conseguimos produzir um média-metragem que ganhou a maior mostra de cinema do futebol brasileiro, ganhou também em Portugal. Isso brindou a gente, assim, né? Nós ficamos muito felizes porque cumprimos a meta com mérito, né? E uma grande conquista. E também escrevemos um livro com uma história nunca contada, assim, do início ao fim. Então, de 1921 a 2021... E tinham até as atas não eram traduzidas. Então, nós traduzimos atas de 1921, 1922. Trabalhamos acervo interno, externo, de particulares. Digitalizamos muita coisa. As historiadoras trabalharam o acervo, que a Joanita é uma guardiã. Para mim, a Joanita é a pessoa mais importante do Cruzeiro. Se eu fosse presidente, eu colocaria a Joanita numa sala do meu lado. Ela é um acervo vivo. Sim. Ela é sensacional. E a gente trabalhou muito, muito tímida, né? Ela gosta de ficar só quase debaixo da mesa. Mas trabalhamos muito com ela. E foi um anteprojeto do memorial. Então, assim, a gente deixou um legado para a torcida grande. E no esporte, a gente conseguiu uma parceria inédita com a UFMG. Para usar o centro de treinamento para o retorno do atletismo tão esperado. E com projetos aprovados. Na época, a gente quando eu saí, tinha captado parcialmente, mas já dava para continuar. E o apoio para as meninas do futebol feminino, que lutam tanto, né? Sempre lutaram muito. Então, foram 2 projetos para 2 anos, que aí daria para otimizar o que elas faziam e daria uma segurança também para elas seguirem. Então, assim, esse foi o legado que nós deixamos na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, até essa virada de recuperação judicial e SAF. Sim. Legal. Nós falamos do Minas, né? Onde tudo começou com a DEIS. Nós falamos do Cruzeiro Esporte Clube, onde você desenvolveu vários projetos.
falamos da sua segunda passagem, né, pelo Cruzeiro ali, a convite do Sérgio, desses projetos que você acabou de mencionar, e a Deise não para por aí. A Deise continua no esporte, mais especificamente no futebol. Então, Deise, conta pra gente sobre esse novo projeto seu agora como CEO do Nova Venécia. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, como que surgiu esse convite? Os nossos ouvintes estão curiosos pra saber desse convite seu aí. Eu sei que é um convite novo, né? É recente. O que você pode contar pra nós desse projeto que acabou de entrar no seu currículo? Então, é desafio. Quando eu decidi que eu passei o bastão, né, por alguns motivos, eu passei o bastão de CEO do Cruzeiro, e eu decidi, porque eu tenho um sonho de melhorar esses processos, e eu falei, eu vou abrir a minha empresa e vou dar consultoria para os menores, porque se eu não consigo mudar esse universo, eu preciso começar de alguma forma, como professora e como consultora. E comecei a trabalhar com os outros clubes, e tinha muito clube que me procurava. Então, assim, eu sempre, desde que a lei de incentivo foi sancionada, eu sempre foquei em clubes. Eu não acreditava muito nessa terceirização. Então, eu sempre foquei muito na gestão. E eu comecei a entender que esses clubes precisavam de apoio. E aí, consultoria para um clube, para o outro. E aí, foi nesse momento que eu me conectei com a Nova Venécia, porque eles buscavam pessoas para ajudar a reestruturar e também pensar nessa sustentabilidade, na perenidade, nessa questão de governança. E tínhamos um grupo, e aí o presidente e o assessor me ligaram e falaram, olha, nós queremos você para dar a consultoria. Aí a consultoria é ótimo, perfeito, e a gente foi em abril, março, a gente começou a conversar em abril a consultoria. Ótimo. Então, da consultoria, primeira coisa, eu fui conhecer as pessoas. Então, eu fiquei alguns dias lá para olhar olho no olho para saber quem era a equipe. O que eu podia esperar dessa equipe? O que eles achavam da organização? Então, eu fiquei imersa ali, ouvindo, mas legal, ouvindo isso mesmo. O pessoal ainda falava assim, nossa, foi uma terapia. E assim, escutei mesmo, quis saber detalhes de todo mundo. E isso foi muito importante. E começamos a desenvolver os projetos e os trabalhos, e aí tive o convite para, né, assumir o cargo de CEO. Num primeiro momento, eu fui um pouco, falei assim, né, não sei e tal, mas depois por que eu decidi? Primeiro, pelo presidente. O presidente é uma pessoa extremamente idônea, é uma pessoa que ele é muito correto e ele quer fazer com que a coisa aconteça da forma correta. Legal isso. Muito. E é um polo muito fértil para a descoberta de talentos. É um local muito promissor para o projeto. E quando eu percebi que o presidente iria trabalhar dessa forma, eu falei, isso me impulsiona porque é o que eu acredito. E mais que isso, eu fiz um curso de ESG, essas 3 letrinhas, que eu gosto muito de buscar conhecimento. E eu vi essas 3 letrinhas, e quando eu me aprofundei um pouco, eu vi que o mercado fala o que eu quero e o que eu espero. Então, eu falei, não é um desejo da Deise, uma coisa que sonho, né, longe. O futebol muda de forma lenta. Essa cultura do futebol que precisa ser mudada. O 7-1 foi aí, ninguém, né? E tá aí. Então, assim, essa cultura precisa ser mudada. Ela vem aos poucos, mas quando eu vi que o mercado, inclusive internacional, que as grandes empresas, elas estão pedindo transparência, elas estão pedindo compliance, elas estão pedindo governança, eu falei, eu tenho apoio. Eu vou usar esse apoio. Aí me impulsionou. E aí eu falei, nós vamos fazer do Nova Venécia um exemplo de gestão, um case de sucesso. Que legal isso. E é uma equipe muito engajada, é uma diretoria que está muito comprometida com a verdade, com a seriedade.
E é esse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje no Nova Venécia. Legal, legal. Você mencionou aí, né, ISG, com essa sua experiência, né, em um outro clube, lá no Minas, como que você está aplicando o ISG dentro do Nova Venécia? Como que a AD está estruturando esse projeto? Uma vez que a gente está falando de governança, compliance, como que a AD está trabalhando isso? O pessoal está aceitando bem esse processo? Ô, Fernando, quando você quer fazer a coisa bem feita, bem estruturada, com papéis definidos, com responsabilidades claras, e você sabe aonde você quer chegar, e de forma transparente, com a verdade, é o caminho. Uau, legal isso. É o caminho. Então, essa gestão, primeiro, as pessoas hoje, elas buscam apoio do poder público, buscam recursos, e aí elas não querem se preparar para gerir esses recursos. Uhum. Então, eu vou gerir o recurso do Fernando, o recurso do governo, o recurso do torcedor. Eu tenho que gerir esse recurso de forma responsável, de forma transparente. Concordo. Então, assim, as associações, elas não têm dono e tem essa questão da força da torcida, da coisa do futebol. Tem muitas coisas que impactam, inclusive, na tomada de decisão. Uhum. E o que eu faço com isso? Eu me rendo ou eu chamo a torcida e explico para ela porque ela é dona e ela é inteligente, ela quer um clube sustentável. Uhum. Então, eu acho que é a verdade. Para mim, quando se tem verdade e você mostra para as pessoas que existe ali uma intenção maior, olha, eu preciso me preparar para crescer. Porque o Nova Venécia, ele tem uma história linda de conquista, porque abril de 2021 ele foi fundado e ganhou tudo, e foi ganhando. Só que a conta do futebol chega. Uhum. Não chega? Sim. A conta do futebol chega. E aí, o que acontece? Você tem que virar e falar, sociedade, stakeholders, todo mundo, nós precisamos repensar o futebol. Então, vamos todo mundo, mercado, patrocinador, todo mundo, vamos começar a olhar para isso de forma diferente? Então, assim, primeiro eu fui conhecer as pessoas, entender quem era quem e quem realmente queria isso. Porque a equipe tem que querer. Eu tinha que ter ao meu lado pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo alinhamento de valores, que é, inclusive, uma falha nas associações. Porque tem muitos conselheiros, mas o alinhamento são os mesmos. Essas pessoas que você escolheu para estar com você, elas acreditam no que você acredita? Elas têm o mesmo objetivo que o seu? E aí vem a governança. Que legal você isso. Se estruturar, montar uma estrutura organizacional que esteja alinhada com princípios, com valores e com o mesmo objetivo. Porque as associações, elas são criadas por uma causa. São amigos, o Atlético, amigos que se uniram pelo futebol, pelo time. O Cruzeiro, italianos que queriam ali se colocar na sociedade e se uniram para criar o time. Minas Tênis, amigos. Então, assim, são pessoas que se unem por um propósito. E aí, depois disso, você tem que se estruturar, um estatuto bem estruturado. A falha do Cruzeiro foi um estatuto. Por isso que o Cruzeiro aconteceu essa tragédia. Eu falava milhões de vezes, gente, precisamos olhar o nosso estatuto. Você precisa se blindar com o regimento interno, com o estatuto. Então, são regras e normas claras. Entende que não tem nem muita, sabe? Eu acho que primeiro tem que ter uma vontade. Eu acho que a SAF traz essa força também, sabe? Porque aí começa a ter um CPF, começa a ter responsabilidades, né? Então, eu percebo que esse sonho não está tão distante, assim. Tem um caminho longo a ser percorrido, mas que ele é possível. Legal. Você mencionou que o amadurecimento do futebol no Brasil ainda está
ele é lento, né? E de todas essas responsabilidades, questões de associação, você acha que com a chegada da SAF pode resolver ou pode melhorar esse processo, uma vez que tem um CNPJ? Pode melhorar se as pessoas quiserem e depende da responsabilidade. Depende das pessoas, né? E depende da responsabilidade de quem é o dono daquele CPF, né? Porque tudo, Fernando, é feito por pessoas. Então é esse alinhamento que eu quero. Legal isso. Então, Legal. assim, só que a conta vai chegar para um CPF. Mas é por isso que precisa mudar a cultura do futebol. Uhum. Eu preciso fazer com que o torcedor entenda que ele tem que cobrar uma organização saudável. Uma organização que vai fazer a diferença. Eu escuto muito, é uma frase que me incomoda. Eu falo, às vezes, formar jogador dentro e fora de campo. A gente precisa formar gestor dentro e fora de campo. Como que eu sou exemplo para aquele atleta que eu falo que eu estou formando um grande cidadão se eu não sou exemplo para ele? Então, a gente precisa olhar para dentro, olhar e assim, como que eu posso contribuir para essa mudança? O que você faz é sensacional, você está levando a informação para as pessoas e isso é muito importante porque nós somos multiplicadores, porque nós sofremos todas as dores. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu já fui voluntária em vários projetos de várzea. Uhum. E um projeto, para mim, ele nunca é um projeto. Eu vou na várzea, eu escuto as pessoas, eu escuto os meninos, eu escuto a comunidade. A gente teve uma reunião uma vez que a gente fez no meio da calçada e a comunidade começou a chegar, foi muito lindo. Uhum. A comunidade começou a chegar bolo, suco. E aí, de repente, esse dia eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Aí sentou do meu lado uma pessoa, era um psicólogo, e aí ele foi dar um depoimento, ele era uma das crianças, e ele era o psicólogo que estava atendendo. Então, essa transformação precisa chegar nas pessoas, sabe? Porque nós podemos fazer realmente a diferença. O esporte, ele é transformador. Então, as pessoas precisam entender que pode ganhar dinheiro, não tem problema, mas trabalha, faz o correto. Quer montar uma associação, quer chamar o Fernando, que é amigo, quer chamar o Daniel, quer chamar... Não tem problema, mas você tem que se capacitar para estar aqui. Porque acaba que cria um ambiente em que pontos muito estratégicos estão ocupados por pessoas que pode ser da sua confiança, mas não vai fazer a roda girar. E vai frustrar as pessoas que querem fazer acontecer. Se você mudar esses detalhes, sabe? Eu quero, Fernando, trabalhar com você. Mas eu quero que você se especialize aqui, porque eu quero que você seja minha pessoa de confiança. E tá tudo bem nisso. E eu quero te pagar bem, porque você vai me dar retorno. É fazer essas mudanças, sabe? Então, assim, a SAF, ela traz o poder do dono fazer isso. E ele não vai rasgar dinheiro, porque aí o dinheiro é dele. Verdade. Né? Por mais que tenha as receitas, né, que são expressivas, mas é um investimento pessoa física. E falando, pegando um pouco do gancho, né, antes da gente ir para a próxima pergunta, você mencionou aí dessas questões da SAF. Como que você enxerga a SAF hoje? A gente vê isso já funcionando muito bem, né, fora do Brasil. Com a chegada da SAF no Brasil, como que você vê? Vamos falar do nosso mercado mineiro e também onde está o Nova Venécia, né, que é no Espírito Santo, correto? Sim. Como que você enxerga a SAF aqui e lá no estado onde você está atuando com esse clube? Aqui é uma coisa muito maior. Uhum. Nós temos empresários, né? Nós temos aí o Pedro, o Menin, são gigantes, gigantes. E eu acho que tem muita coisa muito bem feita, né? Mas existem uns vícios ainda. Sendo bem honesta, existem uns vícios que precisam de alguns cuidados. Mas isso é um processo de evolução, isso é tudo muito novo, e que acaba que vem os vícios do futebol, né? Mas é um caminho de evolução e profissionalização.
Então, assim, eu acho que ele acelerou um pouco um processo que vinha acontecendo muito lento. Então, ele acelerou por causa das responsabilidades. Então, ele tem a possibilidade de colocar alguém ali na base e falar assim, toma conta, e tá, né? Eu confio em você. Então, a questão também dos filhos serem já pessoas muito ligadas e ter essas pessoas de confiança é assim, tem que ter, porque o futebol é cheio de manobras que não deveria, mas existe. Né, não podemos fechar os olhos para isso. Então, é colocar as pessoas estratégicas nos lugares certos e profissionalizar. Não tem caminho que não a profissionalização. É preciso profissionalizar. É preciso que eu entenda o meu papel, mas que eu olhe para o seu e penso, como que eu posso ajudá-lo? Tem uma coisa que eu vou falar. Fique à vontade. Quando eu comecei no Cruzeiro, eu falei para um presidente porque eu fiquei muito impactada. E se você quiser falar para alguém, já pode falar para aquela câmera, tá? Câmera, fique à vontade. Então, eu vou falar isso, porque quando eu comecei no Cruzeiro, um tempinho depois, eu tive a sensação de que eu estava num Brasileirão, em que cada departamento era um time. E era uma disputa. Era uma disputa, Fernando. Eu não sei se... Eu sempre fui acostumada a trabalhar em equipe, trabalhar com coletivo. E pensando no individual e no coletivo. E o foco sempre é a organização, é bater a meta, cumprir os objetivos. E eu senti isso, sendo muito sincera. Claro que a gente foi mudando. Não sei se depois eu vou... Fica à vontade. Depois talvez eu vou falar assim, vamos cortar isso. Ai, meu Deus do céu, eu tinha uma vontade de contar isso. Conte, fique à vontade. O espaço está aberto para isso. Mas você nunca percebeu isso, não? Nos departamentos? Não tinha uma integração. Era cada um querendo... Nessa época, né? Acho que todo mundo sabe o momento que o Cruzeiro foi rebaixado e todas as coisas que aconteceram ali naquele momento. Dívidas, enfim, muita coisa aconteceu. E eu acho, tá aí a minha visão, né, pelo rápido momento que eu passei ali no clube, o povo estava muito machucado e aconteceu essas separações. Você que ficou mais tempo, né, viveu muito tempo ali dentro do clube, foi desenvolvendo vários projetos, eu vou empurrar a bola para você e você vai me dizer com mais clareza. Eu vejo, tá, agora, né, eu vejo que o momento do clube fez com que acontecessem esses rompimentos, essas separações. Isso demorou para juntar. Né? Não é à toa que o clube ficou 3 anos, né? Na Sim. Série B, passou o centenário na Série B, enfim, e eu acho que o torcedor cruzeirense, ele sofreu muito com isso, e dentro, né, ali no extracampo, dentro ali do administrativo, isso foi contaminando também. Então eu creio que esse passado machucou muito, tanto a instituição, né? Falando do esporte como um todo, quando isso acontece, acaba prejudicando muito a instituição. Mas fica à vontade para... Quer xingar alguém? Não, de forma alguma. Xingar não, mas... Não, chamar atenção. Olha, Fernando, eu não tenho um senão. Todas as pessoas, as que no início tinham uma certa resistência, eu... não tenho uma restrição. Eu sempre fui muito respeitada e muito querida. Então, assim, eu não... Todas as pessoas, muitas eu trouxe para a vida. E essa questão de departamentalizado não é uma coisa assim, de uma ou outra pessoa. Era departamentalizado. Pode ser uma cultura que tinha e tá tudo bem. Mas isso me chamou a atenção. Então, eu falava, gente... Um departamento não conversava com o outro, não tinha essa ligação em que eu facilito o seu trabalho e o objetivo é o clube. Então, eu brinquei com o presidente, eu falei, olha, na reunião de diretoria, a gente podia colocar, eu queria muito que o senhor colocasse um escudo no teto e ficasse uns 30, 40 minutos com todo mundo olhando para o escudo, depois falasse assim, pode ir embora. O clube, a marca, o escudo que era importante. Não tem cargo, eu estou CEO, eu sirvo,
Eu estou ali para servir. Eu tenho mais que servir você do que tudo, porque eu vou te guiar. Eu tenho que te ouvir. Então, no futebol tem muita vaidade. Muita vaidade no futebol. Então, quando eu falo departamentalizado, é isso, porque era muito individual. Era o meu ego, era o futebol. E, por exemplo, podia ter um projeto sensacional. Mas se não era para o futebol, o foco o futebol, tinha muita dificuldade de implantar. Então, assim, o olhar para o escudo é falar, gente, essa marca é muito poderosa, essa marca merece todo o cuidado de todo mundo, e todo mundo tem que trabalhar pela marca, pelo time. E eu senti essa dificuldade, por isso que na época eu falei, parece que é o Brasileirão, porque tá todo mundo ali individual e não tá pensando no coletivo. Cada um queria o seu. Cada um queria o seu, é mais nesse sentido, né? Não, eu não tenho um senão para falar de nenhum profissional, mas isso me chamou a atenção. Entendi. Até fazendo uma analogia, né? Hoje você trabalhando até mesmo no meio corporativo fora do futebol, é você entrar e vestir a camisa. E no futebol é exatamente vestir a camisa do clube que você está servindo. Você mencionou de servir, de apoiar, de ser um bom ouvinte. Infelizmente, acaba que não só no futebol, a gente vê isso também em outros mercados. Mas, Deis, eu acho que esse assunto de futebol, ele é muito bom, tem muita coisa para a gente falar. E vamos passar para a nossa próxima pergunta. A gente já falou do Minas, falamos do Cruzeiro, falamos um pouquinho de Nova Venécia, a gente vai falar mais sobre esse projeto incrível seu. Como conciliar a carreira profissional, professora, sua vida pessoal, né, filhos, marido. Como que você, com toda essa correria, Deis, como conciliar a sua vida pessoal? Como que você está orquestrando isso? Orquestrando, equilibrando prato, orquestrando. Fernando, esse equilíbrio, ele só é possível porque eu tenho pessoas que me apoiam. Eu tenho um esposo muito parceiro que ele cobre ali o dia a dia com meu filho. O meu filho é muito compreensivo. Então, às vezes a gente brinca, enquanto estou trabalhando, eles me escutam, eles me ajudaram a escolher a marca, o nome da empresa, a gente faz tudo junto. E eles sabem o propósito, eles acreditam nesse propósito. Claro que eu sinto um pouco, por exemplo, de estar mais próxima do meu pai, isso é uma coisa que pesa. Estar mais livre com meu filho, então assim, a gente faz mais programas de maratonar, programas em casa, mas eu sinto que essa falta, sabe? Mas só é possível porque eu tenho pessoas que me dão suporte, né? E que me ajudam. Ah, legal. É importante, né, quando você tá ali no meio corporativo, tá trabalhando e poder chegar em casa, ter apoio, pessoas que de fato compreendem a gente, né? Então isso faz toda a diferença. E eu quero entrar mais num detalhe aqui sobre os desafios que você enfrentou. Pode ser lá no Minas, no Cruzeiro, no que você já está enfrentando agora, né? Nessa nova posição que você está hoje no Nova Venécia, por ser mulher. Eu entendi, ficou bem claro para os nossos ouvintes sobre a sua base, sobre o domínio do que você está fazendo. Isso é legal, gostei. Mas, quer queira ou quer não, você consegue ver alguém ali, poxa, querendo te desestabilizar. Esses desafios, Deis. Querendo desestabilizar, querendo desmerecer, querendo colocar a gente em lugares que não nos cabe. O ser mulher é muito difícil, porque vou te dar um exemplo. Às vezes você tem uma reunião no futebol, você tá lá no América, sai, vai almoçar, ou vai almoçar com algum cliente e tá tudo bem, é o Fernando. Eu, mulher, para receber o meu presidente, para estar com o meu presidente, eu preciso preocupar com esse julgamento. Para mim, eu
estou acostumada porque eu sei o meu lugar e o meu papel. E a minha família também sabe. Mas é uma coisa que às vezes as pessoas colocam de forma maldosa. Isso é um desafio para a mulher, infelizmente. Então, isso é um desafio. A questão das pessoas, eu já escutei muito assim, nós não precisamos de pessoas, precisamos de dinheiro não, vocês precisam de gestão, vocês precisam aprender. Então, assim, são coisas que a gente escuta que não são legais, mas eu levo também com essa leveza que eu te falei. Então, eu crio ali meios e sempre... E a minha postura é eu sendo essa Deise que você sempre viu, sorrindo, sendo agradável, sendo leve, dura quando precisa, mas eu não mudo o meu jeito. Onde eu estou, eu sou essa pessoa. Então, como CEO, como a Deise voluntária, como professora, eu sou essa pessoa. Então, assim, não tem surpresa, sabe? Eu sou aquela pessoa que acolhe, que abraça, meu esposo sabe, e tá tudo bem. E as pessoas sempre me respeitaram. Então, eu não preciso mudar e eu só tenho que conquistar o respeito daquelas que ainda não respeitam. E se não respeitar também, tudo bem, eu respeito a opinião deles. Que legal isso. Deise, já indo aqui para os finalmentes, e eu gostaria de falar um pouco de mercado com você. Para as mulheres que querem ir para o futebol, que querem trabalhar com futebol, o que você poderia dizer para as mulheres que querem ir para o esporte, para o futebol? Mulheres, abracem as outras mulheres. Respeitem o nosso momento, é a nossa conquista, porque a conquista de uma é a conquista da outra. Então, o ideal é fazer o simples da forma correta. O mercado precisa desse olhar, o mercado precisa dessa força e não tem outro caminho. É capacitação profissional, tem um projeto social perto da sua casa, tem um projeto social no entorno. Vai conhecer esse projeto, porque ali é o começo de tudo. É o começo do sonho do garoto, é o começo do sonho da família, é uma base da gestão que precisa de ajuda. Ali você vai ter um laboratório, que quando você chegar no clube, quando você chegar numa organização, você já conhece a essência da coisa. E se você tem conhecimento e capacitação profissional, com certeza você vai agregar muito para mudar a realidade desses milhares de familiares, de garotos que precisam muito do nosso apoio. Que legal, Deise, que legal. Deise, nesse projeto novo, caminhando já para o final desse nosso bate-papo, que está incrível, quero saber das suas perspectivas, os planos futuros. Fala pra gente. Eu vou ser bem audaciosa. Eu sonho em mudar essa cultura do futebol. É um sonho. Como? Eu cheguei a desistir, mas me impulsiona. E o como é mostrar para as pessoas a potência do esporte, o quão impactante principalmente o futebol, que pode mudar tanta coisa, gerar tanto emprego, gerar tanta renda, mudar saúde, educação, é uma potência. Então, a minha forma de contribuir é nas minhas palestras, dentro de sala de aula, nos meus projetos, formando líderes, dentro das organizações, mostrando realmente essa potência, porque as pequenas organizações fazem trabalhos sensacionais, mas às vezes elas elas pedem ajuda como se estivesse passando um pires. Não, elas prestam serviço para a sociedade e fazem um trabalho incrível. E elas, inclusive, umas podem ser referência para grandes clubes. Então, eu quero muito que o torcedor olhe para o time com respeito à gestão do dinheiro que ele aplica. Eu quero que o empresário cobre transparência do clube, porque ele está colocando dinheiro e está associando a marca dele a um projeto que pode fazer a diferença gigante na sociedade. Então, o que eu busco é que todos esses clubes, eles trabalhem para um impacto social, para um legado, e que é possível porque os sonhos estão nas comunidades.
Transformar vidas, né? E é transformar vidas. Só que no meio do caminho tem muita coisa que não é legal, que atrapalha. E a maioria das pessoas sabem o que não é legal. É começar a colocar o holofote ali e falar, olha, aqui não precisa, dá para todo mundo receber um bom salário, dá para fazer a coisa certa, de forma organizada, de forma transparente. Então, o meu sonho é contribuir muito para mudar essa cultura do futebol, e o Nova Venécia vai ser uma referência. Que legal, que legal. Pessoal, a gente já está no final, porém, eu preparei aqui uma pergunta que não está na pauta. Isso é para a senhorita responder de bate-pronto. Deise, se você pudesse voltar lá no passado, qual conselho você daria para você mesma? Se você pudesse voltar lá no passado, que conselho a Deise daria para ela mesma? Eu me entregaria menos de corpo e alma, como eu entreguei a projetos e as organizações, porque eu sou uma pessoa que eu me entrego muito. Então, muitas vezes, eu deixei a minha família um pouco. Eu poderia ter feito as duas coisas, eu poderia ter me organizado mais. Então, eu só iria me organizar mais meu tempo, para que eu tivesse muito mais tempo com a minha família. Eu acho que só isso que eu mudaria. Legal, legal, legal. Estamos chegando no finalmente do nosso papo. Que pena. Foi muito rápido, mas antes eu gostaria, né, aproveita essa câmera aqui, se você quiser mandar um abraço para alguém. Eu sei que você já falou bem do maridão, do seu filho, que inclusive está aqui nos nossos bastidores. Obrigado pela sua presença, tá? Vem aqui dar um abraço na mamãe, enquanto ela vai poder falar um agradecimento. Vem cá, dá um abraço nela. Aí, que legal, beijo. Família, base. Esse que é a razão de tudo. Me inspira todos os dias, é um legal. Grande parceiro. E o recado que eu quero dar é que a gente tem o poder de mudar a realidade deles. Legal. Né? A gente tem o poder de inspirar, né? E assim, eu acho que eu tô no caminho certo, porque ele é um grande homem. Legal isso. Me enche de orgulho. Então, o recado que eu quero passar é que o esporte é família. Família, né? E tudo que nós fazemos é união e conexão de pessoas. Legal. Né? Então, eu sou muito grata a você, que sempre foi um parceiro compreensivo, ao meu esposo, a minha família, a minha sogra. Eu sou uma pessoa grata, né? Isso Mas é bom. Eu agradeço todo mundo que fez parte da minha história, as minhas ancestrais que me deram essa base, as grandes mulheres que me inspiraram, e a parceiros como você pelo convite. Eu agradeço muito. Eu sou uma pessoa muito grata, eu tenho muito a agradecer. Eu que te agradeço. E é isso aí. Pessoal, chegamos no finalmente. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não segue a gente no YouTube nem nas nossas redes sociais, eu vou pedir para você já ir lá, dar um like, compartilhar, porque o papo Futebol, Mulher na Liderança tá aqui. Obrigado e te aguardo no próximo episódio. Valeu! Bye.